Júlio César, imperador de Roma. Ele era um forasteiro, um provinciano espanhol, e se tornou um dos imperadores mais importantes de Roma. Em 3 séculos, o Império Romano conquistou terras na Europa, África do Norte e o Oriente Médio, e todos eram comandados por um só homem. Mas o imperador Adriano tomou uma decisão que mudaria esse império e a própria história. Ele provocava gargalhadas com seu sotaque provinciano. Histórias augustinas. No primeiro século, o mundo romano contornava o Mediterrâneo e ia do Oceano Atlântico ao Mar Negro. Dentro de suas fronteiras, havia mais de 4.000 cidades, fazendo com que a civilização romana estivesse por toda parte do império. O futuro imperador Adriano nasceu em 76 d.C., em Itálica, uma cidade perto de Sevilha, na Espanha moderna. Seus pais pertenciam à elite da cidade e eram descendentes de veteranos e colonos da Itália. Eles se orgulhavam de sua descendência italiana e sempre disseram às crianças que eram romanos. Quando Adriano tinha 9 anos, seu pai morreu. A responsabilidade de criá-lo foi dada a seu primo Trajano, um oficial do exército muito importante, prestes a receber seu próprio comando. Quando Trajano recebeu ordens para viajar para a capital imperial, o jovem Adriano foi com ele. Roma no primeiro século era muito impressionante. Os prédios eram magníficos, tinham uma enorme história e tradição. E visto da província, devia ser muito emocionante. Roma era a melhor cidade do mundo ocidental. E foi lá que Adriano foi educado. Ele aprendeu sobre os grandes homens do passado de Roma. Homens como o ditador republicano Júlio César. E os imperadores seguintes que adotaram seu nome. Adriano foi educado em Roma por 5 anos e eu acho que foi daí que veio seu amor à arte e literatura. E ele via todos os outros provincianos que iam para Roma, a capital do mundo. Mas depois de 5 anos, ele retorna à Itálica e resolve investir em seus outros interesses, como caçar e outros esportes. Então, é uma mistura da alta cultura de um mundo metropolitano com o treinamento militar duro de um mundo provinciano. Aos 18 anos, Adriano retornou a Roma para iniciar uma carreira na administração imperial. Ele era alto e elegante. O cabelo era encaracolado, ele tinha uma grande barba que escondia as imperfeições do rosto. Histórias augustinas. Em poucos anos, incorporou-se ao exército romano como oficial da 2ª Legião ao sul do rio Danúbio. Lá, ele provou ser corajoso e talentoso. Adriano foi promovido e o mandaram lutar com a 5ª Legião nas instáveis províncias dos Balcãs. Em setembro de 96 d.C., um mensageiro chegou ao campo legionário para avisar que o imperador Dominício fora assassinado. Havia sido esfaqueado até a morte num plano organizado por sua esposa e por alguns membros do Senado.
Um senador mais velho, Nerva, tomou seu lugar. Os membros da legião não gostaram da notícia. Dominício era popular entre o exército. Ele os tinha visitado, fez campanha com eles e aumentou seus salários. Nerva sabia que ele precisava do apoio dos militares e tentou aliar-se com o poderoso comandante da região do Reno. O nome do comandante era Trajano, primo de Adriano da Itálica, que se tornara co-imperador de Roma. Trajano o tratava como se fosse seu próprio filho. Histórias Augustinas. Depois de 2 anos, Nerva morreu, e o hispânico Trajano assumiu o império. O império mudou de um império onde todas as classes celebravam as conquistas de Roma para um império elitista. E o resultado dessa dispersão do poder político é não só senadores provincianos, aristocratas provincianos se tornando senadores, mas também alguns de seus líderes sendo escolhidos para imperadores. É um reflexo da dispersão do poder político. Então a aristocracia romana central deve ter odiado a ideia de um novo homem, um estranho, assumindo a posição de poder. A aristocracia não tinha poder para impedir a nomeação de Trajano. Mesmo antes de deixar o Reno, já estavam em seu quartel pedindo favores. Adriano era um forasteiro, mas agora era levado para o círculo do poder imperial por laços familiares. Ele concentrou sua atenção na esposa de Trajano, Plotina, que adorava esse belo e jovem oficial. Eu acho que a chave para entender o porquê de Plotina adotar Adriano é o fato dela não ter filhos com Trajano. Eu acho que para Plotina, Adriano é o filho que ela nunca teve. E isso não só aumentou a família de Trajano, como o crescente grupo da máfia espanhola em Roma. Em pouco tempo, Plotina fez planos para que Adriano, aos 24 anos, se casasse com uma de suas jovens parentes, Sabina. Trajano precisava colocar seus colaboradores fiéis no Senado, alguns deles amigos hispânicos. O Senado nomeava os comandantes e administradores de Roma. Adriano, apesar de muito jovem, acabou se tornando um senador. Quando Adriano entrou no Senado, ele viu vários provincianos que, assim como ele e Trajano, vieram para Roma e se estabeleceram. Mas o que ele viu também foi parte da antiga aristocracia romana, que com o fluxo desses provincianos eram incisivos em serem ainda mais romanos do que seus antecessores. Teria havido uma divisão entre os novos e a antiga aristocracia, incisiva em enfatizar suas raízes de volta ao passado romano. Então, por um lado, Adriano se sentia um romano e, por outro, enfrentando a aristocracia romana, se sentia completamente de fora. Ele leu um discurso do imperador no Senado e provocou gargalhadas com seu sotaque provinciano. Adriano imediatamente começou a estudar latim até que atingisse a perfeição. Histórias Augustinas. A popularidade de Trajano veio com seu sucesso militar. Em 101 d.C., ele levou suas legiões pelo rio Danúbio para invadir os férteis vales da Dácia, na România moderna. Adriano recebeu ordens para se juntar à campanha. A campanha da Dácia foi muito importante e acho que deu a Adriano uma sensação de mais contato e proximidade com o exército, coisa que ele manteve quando se tornou imperador. Em suas viagens pelo Império, ele se sentia muito ligado ao exército e eu acho que isso começou com a campanha da Dácia.
As guerras da Dácia, em termos militares, consagraram Adriano. Na Segunda Guerra da Dácia, ele lidera a primeira legião Minerva à batalha. Isso impressionou Trajano imensamente e consagrou Adriano como um dos melhores generais do Império Romano. Adriano provou ser um excelente comandante, atacando tribos inimigas e deixando rastros de destruição. Foi recompensado com o governo da Baixa Panônia, onde está a Hungria moderna. No ano 108, aos 31 anos, Adriano foi eleito um dos 2 cônsules de Roma, os líderes políticos anuais. Ele tinha 11 anos a menos do que o necessário para o cargo, mas com o apoio de seu primo, o imperador, podia ignorar os comentários desagradáveis que ecoavam por todo o Senado. Enquanto isso, o sucesso das campanhas da Dácia aumentavam as ambições militares de Trajano. Em 113, atacou a maior ameaça para o poder romano no leste, a Pérsia. Com um grande exército, Trajano triunfou mais uma vez, conquistando vários territórios. Pela primeira vez, os soldados romanos banharam-se no Golfo Pérsico. Adriano, mais uma vez, compartilhava deste sucesso. A ele foi dado o governo de todo o Império do Leste, com base própria de poder na cidade de Antioquia. Subitamente, o imperador Trajano, aos 64 anos, teve um infarto e morreu. Não tinha filhos e não havia nomeado nenhum sucessor. Em 9 de agosto de 117, uma declaração foi lida pela esposa de Trajano, Plotina, apoiada por uma outra pessoa da Itálica, Atianos, chefe da segurança pessoal do imperador. Juntos, anunciaram que Trajano, pouco antes de morrer, tinha oficialmente adotado Adriano. Mas a declaração não foi suficiente para fazer dele imperador. Ele se voltou para suas legiões pedindo apoio. Antes que qualquer rival pudesse disputar o posto, as legiões do leste declararam Adriano, aos 41 anos, César e imperador. Ele dizia que não havia nada sobre guerra ou paz que ele não soubesse. Cássio. Como imperador, Adriano governou todas as terras que cercavam o Mediterrâneo. As responsabilidades eram enormes. É muito fácil para nós imaginarmos que um governo tenha um plano do que será realizado no seu mandato. Mas eu não acho que eles pensavam assim. Eu acho que eles achavam que a função do governo era essencialmente assegurar a paz, defender as fronteiras, ter um sistema justo de justiça e dar às pessoas as necessidades e condições básicas da vida. E não ficar mudando a toda hora e inventando novas regras e papéis ou novos planos de mudança. Eu não acho que ele teria dito: quando eu morrer, eles vão dizer que eu fiz A, B ou C. Eu acho que ele teria dito: quando eu morrer, vão dizer que eu fui um grande imperador. Adriano, ainda em Antioquia, escreveu para o Senado pedindo confirmação de que era imperador. Prometeu respeitar os privilégios dos senadores e nunca mandar matar nenhum. O Senado o confirmou, sabendo que as poderosas legiões do leste já o haviam escolhido. Logo após, Adriano surpreendeu a todos com uma decisão significativa e surpreendente. O império não deveria se expandir mais. Os anos de luta na Dácia e na Pártia o convenceram da superioridade de Roma em relação a seus vizinhos. Mas o preço da conquista era muito alto.
A política de supressão de Adriano e de proteger as fronteiras externas, algumas com fortes, parece não fazer sentido. Não tinha vantagem nenhuma para o Império Romano ocupar áreas desurbanizadas e de baixo nível populacional na periferia do Império. Nenhum lucro e um risco muito grande. No leste, ele levou as legiões romanas ao lado oeste do rio Eufrates. Ele recentemente havia conquistado províncias no leste que foram deixadas nas mãos dos reis locais e que atuariam como zona de segurança com as fronteiras instáveis. Acima do Danúbio, a Dácia continuaria fazendo parte do território romano, enquanto milhares de colonos se mudavam para as férteis terras. Mas por questão de segurança, a única ponte que havia sobre o rio foi queimada. Os senadores achavam que a conquista era o caminho para a riqueza e a glória. Muitos acreditavam que tinham mais direito ao trono do que o hispânico que havia sido eleito por soldados a quilômetros de Roma. Foi planejado um golpe para destroná-lo. Atianos, o chefe da guarda petrônica, descobriu o golpe e agiu. Mandou prender 4 senadores e os mandou matar rapidamente. Não há dúvidas de que Adriano sabia o plano para assassinar os 4 senadores. É cruel, mas é uma boa política. O que um bom imperador tem que fazer no início do seu reinado é eliminar a oposição. E Adriano o fez com habilidade. Não é escrupuloso, mas assegura o seu poder. O Senado estava dominado. Adriano então voltou a Roma com sua esposa e mudou-se para o vasto palácio imperial com vista para os círculos máximos. Centenas de serventes, escravos e oficiais estavam à sua disposição. Foi então que ele considerou sua próxima jogada. Adriano era o 14º imperador e se esperava que com as eleições houvessem medidas populares extravagantes. Adriano resolveu ganhar apoio popular com um gesto espetacular. No fórum, fez uma enorme fogueira onde queimou todos os impostos não pagos e dívidas ao tesouro. As celebrações públicas continuaram com generosos jogos e presentes. Em Roma, além de entretenimento popular e extravagâncias sem limite, ele presenteou o povo com especiarias em homenagem à sua sogra. E em homenagem a Trajano, ele mandou botar essências de bálsamo e açafrão nas cadeiras do teatro. Histórias augustinas. Roma estava em paz, mas as preocupações de Adriano iam muito além das fronteiras da cidade. Está muito próximo da verdade chamar seu treinamento de batalhas sem sangue. Suas batalhas, um treinamento sanguinário. Joséfos. Adriano sabia bem onde estava a chave do seu poder. As legiões. Elas o elegeram. Podiam derrotá-lo. Comparada com as legiões do campo, a opinião dos senadores não tinha a menor importância. Mas Adriano estava vulnerável. Ele temia que sua decisão de acabar com as conquistas militares, com suas oportunidades de glória, promoções e prêmios, fizesse com que o exército se voltasse contra ele. Ele estava confiante em relação ao apoio das legiões do leste, e ao final do ano 120, partiu numa missão vital para conquistar as legiões do oeste. Adriano cruzou os Alpes até os campos legionários do Reno, fronteira-chave com as tribos germânicas. Ele visitou uma por uma, determinado a que suas forças armadas se mantivessem ocupadas, prontas para a batalha e fiéis a seu imperador. Eu acho que Adriano sabia que Trajano foi um imperador muito popular entre os soldados. Quer dizer, ele não só os envolveu em campanhas maravilhosas, mas ele fez questão de liderá-los pessoalmente, apesar de já estar com uma certa idade. Adriano era um homem grande e forte. Ele tinha um tipo físico Franco I ou Henrique VIII.
Ele era um excelente caçador e foi por questões políticas que ele resolveu que expandir não era o caminho. Então eu acho que ele quis compensar isso, participando das manobras militares, mostrando às tropas que eles ainda eram tremendamente importantes. Ele treinava seus soldados como se a guerra estivesse prestes a estourar. Os inspirava com o poder da sua própria força. Na verdade, vivia uma vida como soldado e, feliz da vida, se alimentava de bacon, queijo e vinagre. E para que as tropas se prontificassem a obedecer suas duras ordens, ele presenteava alguns e honrava outros. Ele se vestia com roupas comuns. Não usava ouro no cinto da sua espada ou joias. Visitava soldados doentes, abandonou o luxo, melhorou a qualidade das armas e o equipamento dos soldados. E fez questão de ter conhecimento profundo das lojas militares. Histórias augustinas. Adriano não hesitava em exercitar uma disciplina cruel. Suas ordens tinham que ser consideradas sagradas. As tropas do oeste foram conquistadas. No ano de 122, Adriano chegou à Bretanha. A Bretanha é a maior ilha que os romanos conhecem. O céu está sempre coberto com nuvens e chuva. Tácito. Júlio César tinha sido o primeiro imperador romano a visitar a ilha 170 anos antes. E o imperador Cláudio começou sua conquista em 43 d.C. As tribos ao norte da Bretanha resistiram ao poder romano. Mas ao invés de tentar conquistá-las, Adriano resolveu isolá-las. Ele decretou que um imenso muro de uns 50 metros de altura fosse construído de costa a costa para marcar a fronteira da civilização romana com o, segundo se alega, selvagem mundo dos bárbaros. Existe um grande abismo na imagem entre os bárbaros e os romanos. Esse abismo já havia sido desenhado pelos gregos, que inventaram o termo bárbaro, que simplesmente significa alguém que não fala grego, que fica bar, uma bobagem. A maneira de vermos a diferença que faziam entre os bárbaros e os romanos é pelas suas representações em esculturas monumentais de como eram os romanos, e como aqueles bárbaros desgrenhados eram e como se comportavam. Eu acho que o muro foi mais uma declaração política do que qualquer outra coisa, para mostrar a quem o visse que tinha sido construído por um império poderoso e por um homem que sabia construir. O Muro de Adriano simboliza muito bem o próprio Adriano, porque demonstra claramente o momento desse mundo civilizado que ele criou. O Grande Muro era guardado por 15.000 auxiliares, que serviam durante 25 anos, e recrutados por todo o Império, hispânicos, gauleses, germânicos, até sírios e dacianos. Adriano se beneficiou dos serviços de provincianos e soldados, e os recompensou com o mais valioso prêmio, a cidadania. Adriano via a cidadania como um privilégio, mas ele também achava que ela podia ser conquistada. Por exemplo, servir o exército romano como auxiliar, não sendo cidadão, dava direito à cidadania no final do trabalho. Então Adriano distribuiu a cidadania aos provincianos, o que foi extremamente importante para a história do Império Romano. E foi uma das grandes realizações de Roma, em função de educar as pessoas em termos romanos, os associando à cidadania romana. Mesmo uma ilha distante como a Bretanha poderia ser seduzida pela civilização romana, tornando-se uma pacífica província romana. O governador da Bretanha encorajava indivíduos e comunidades a construírem templos, mercados e casas. Ele começou a ensinar aos filhos dos líderes uma educação liberal. Como resultado, a nação que antes rejeitara o latim começou a querer mais informações. Mais tarde, usar o nosso vestido e a toga viraram moda.
E aos pouquinhos, os britânicos se interessavam por descanso, por banho, uma mesa de jantar bem servida. Tácito. Com suas fronteiras fortemente protegidas, Adriano esperava que os benefícios da civilização romana trouxessem uma ordem duradoura ao império. Ele se excedia com gratificações para seus desejos. Histórias augustinas. Em 124 d.C., as viagens de Adriano o levaram por todo o império, da costa atlântica até o Mar Negro, e de volta à terra que mais amava, a Grécia. Desde jovem, sua paixão pela cultura grega já era bem conhecida. Até sua barba cuidadosamente aparada e seu cabelo encaracolado com pinça eram baseados nos modelos da cultura grega clássica. Essa mudança radical das barbas muito bem feitas do passado ditaram o estilo imperial por décadas. Adriano, assim como muitos romanos, considerava a literatura e a cultura artística gregas superiores à da própria Roma. Esse amor à Grécia intensificou-se com um caso de amor. Adriano estava apaixonado por um rapaz da região do Mar Negro chamado Antinos. Uma das regras das tradições romanas que repetidamente aprendemos é que a prática homossexual, pelo menos entre os cidadãos romanos, era um grande tabu. Eles falavam das relações homossexuais como sendo típicas dos gregos e não dos romanos. Adriano não só teve uma relação homossexual com Antinos, assim como aconteceu com muitos de seus antepassados, pois muitos deles tiveram tanto namorados como namoradas, mas ele a divulgava ostensivamente. Ele chamava atenção para o fato. Os dois amantes viajavam por toda parte juntos. No final de 124, chegaram a Atenas. No inverno que passaram lá, Adriano, com muito entusiasmo, declarou a cidade o centro cultural da Grécia. Autorizou um novo aqueduto, o término de um templo, e um novo quartel na cidade chamado Adrianópolis, e uma imensa biblioteca. No ano seguinte, Adriano finalmente retornou a Roma. Estava com 49 anos. Dos seus 8 anos no trono, passou os últimos 5 fora da capital e longe da imperatriz, sua esposa de 36 anos, Sabina. Como ele mesmo costumava dizer, se ele fosse um cidadão comum, teria se livrado dela por seu temperamento doente e por sua irritabilidade. Histórias augustinas. A esposa de Adriano, Sabina, é uma figura bem misteriosa. Nós não sabemos muito sobre ela e eu acho que Adriano não se interessava muito por ela. Mas pode-se dizer que a vida doméstica na corte era bem mais tranquila agora do que no reinado de Nero, por exemplo. Não era mais um lar de intrigas, mortes e ciúmes. Era um estilo de vida mais calmo, meio burguês, e é o reinado de Adriano que inicia essa tendência. Bem, eu diria que era quase impossível ser casada com Adriano. É óbvio que ele era um homem com vontade própria, que queria decidir sobre tudo, que tinha uma visão muito específica em relação às coisas e que queria liberdade para viver a sua sexualidade como bem entendesse. Então eu imagino que isso não era muito atraente para sua esposa. Mas é muito difícil penetrar no boudoir dos imperadores. Suas responsabilidades de trabalho eram enormes, oficializando cerimônias religiosas,
fazendo julgamentos, checando as finanças. Ele até achou tempo para se encarregar de um dos grandes monumentos romanos, o Panteão. Ele reservou suas tardes para acadêmicos e oradores, tentando impressionar os mais famosos acadêmicos e intelectuais da Grécia. Como ele entendia muito de verso e prosa e tinha um vasto conhecimento em artes, ele sujeitava seus professores, por saber mais do que eles, ao ridículo, à chacota e à humilhação. Histórias augustinas. Os que eram convidados a se sentar com o imperador eram cautelosos com seu temperamento. Um acadêmico, Favorinos, foi forçado a ceder a Adriano em uma questão linguística mínima. Quando criticado por ter cedido, mesmo estando certo, Favorinos retrucou: Vocês estão me subestimando, meus amigos. Se não conseguem ver que eu sou o mais inteligente, aquele que tem 30 legiões. Não custou muito para que a atenção de Adriano se desviasse das questões intelectuais. E ele se preparou mais uma vez para viajar pelo Império e usufruir das glórias de sua Roma em paz. Ele conheceu muitas cidades. Na verdade, mais do que qualquer outro imperador. Cássio. Adriano havia permanecido na capital por menos de um ano, quando recomeçou suas viagens pelas províncias. Além de se certificar que as legiões continuassem fiéis, estava determinado a deixar sua marca nas cidades do Império. À primeira vista, é conveniente pensar no Império Romano como uma grande bolha governada por Roma. Mas devido à lentidão dos transportes, às vezes levava 3 meses para o mensageiro chegar de Roma a uma pequena cidade da Espanha e você nunca sabia se ele ia chegar ou não. Então, na verdade, as cidades, espalhadas por todo o Império Romano, agiam de uma certa forma, praticamente autônomas, quase separadamente independentes. Viajando de cidade em cidade, o imperador e sua comitiva levaram a toda parte do Império uma sensação de pertencerem a um mundo comum. A viagem da comitiva de Adriano deve ter sido vasta e esplêndida. Provavelmente se podia ver Adriano se aproximando de uma cidade bem antes dele chegar. E é claro que no meio de tudo estava sua esposa Sabina e sua corte, e também seu amado Antinous. Uma delegação vai encontrá-lo do outro lado da muralha. Vai haver uma grande cerimônia. Vão haver sacrifícios. O sacrifício é sempre um momento de grande euforia, de distribuição de carne. É uma festa para todo mundo e vai haver discursos. E você pode ter certeza que os discursos eram intermináveis. E o melhor orador local faz um discurso honrando a grandeza desse divino imperador. E o imperador responde, provavelmente com alguns privilégios e presentes especiais para a cidade. E então, ele entra na cidade. Eles, sem dúvida, fariam de tudo para animar a cidade. Restaurar alguns prédios e, quase com certeza, dedicar um prédio em sua honra, para homenageá-lo. Novos templos, estátuas e inscrições fizeram de Adriano um restaurador, benfeitor, libertador e redentor do universo, o divino salvador do mundo. Novas cidades eram nomeadas em sua honra. Cidades como Adria Aveni, a moderna Avignon, na França. Eu acho que a habilidade de Adriano em suas viagens é a melhor prova do sucesso de sua política de parar com a expansão militar. É um império que agora está em paz, está estável.
Um império onde o imperador pode deixar Roma e viajar pelas províncias, não como líder de um grande exército, mas como líder de uma comitiva da corte. E viajar por todo o Mediterrâneo estimulando uma política de integração cultural. As viagens de Adriano são a evidência do sucesso da política de Adriano. No ano de 130 d.C., depois de viajar pela África do Norte, Itália, Ásia Menor e Oriente Médio, ele chegou ao Egito. Com uma comitiva que incluía Sabina e Antínoos, Adriano cruzou o Nilo. Em Tebas, a comitiva real visitou monumentos antigos. Em alguns, chegaram até a gravar inscrições. Mas a viagem foi marcada por uma tragédia. Durante a viagem, Antínoos, o amado de Adriano, morreu. A causa da morte de Antínoos foi um acidente de barco. Ele escorregou à beira do Nilo, ficou preso nas plantas e se afogou. Adriano, é claro, ficou arrasado. Para Adriano, Antínoos simbolizava toda a beleza da cultura grega. Em sinal de sua profunda tristeza, Adriano declarou Antínoos sagrado e inaugurou um novo culto religioso em honra à sua memória. Adriano fundou uma nova cidade em homenagem a Antínoos, com o nome de Antínoos. E ele espalhou estátuas com a imagem de Antínoos por todo o império. Ele queria que as pessoas soubessem de tudo e não tinha a menor vergonha. Não era algo que ele achava que devesse esconder. Era algo que ele se orgulhava e que mostrava que ele era um ser humano. Do Egito, Adriano começou sua longa jornada de volta a Roma. Mas mais problemas surgiram. Na Judéia, sua política de assimilar provincianos à cultura romana estava falhando. Os judeus tinham uma cultura antiga e específica e estavam resistindo à imposição da cultura romana. Numa visita anterior, Adriano encontrou Jerusalém ainda em ruínas devido a um ataque romano 60 anos antes. Ao lado do templo judaico principal, ele começou a construir um novo templo para Júpiter e o imperador. E também declarou que a cidade deveria mudar seu nome em sua honra. Os judeus se recusaram a aceitar tamanho desrespeito às suas tradições. No ano de 132, eles se revoltaram. Adriano enfrentou uma guerra poderosa. Durante 3 anos, os romanos lutaram contra as táticas guerrilheiras do rebelde exército judeu. Mas no final, o resultado foi de uma extrema violência. Os prisioneiros capturados foram vendidos como escravos. Os judeus foram expulsos de Jerusalém e a província da Judéia foi abolida, recebendo o nome de Síria-Palestina. A revolta judia nos ensina 2 lições. Primeiro, que tem um motivo para as viagens de Adriano. É para manter a paz e para se certificar de que não vai haver revoltas. Segundo, nos mostra que não importa o quão clemente, o quão humano Adriano tentou parecer, existe um limite no Império Romano, que é o fato das revoltas serem resolvidas com a espada, com violência. Querida alma, doce passageira, amiga camarada e convidada do meu corpo. Que região agora é a sua meta? Pobre, insensível, incapaz por ser anciã de sorrir. Adriano. Adriano retornou a Roma no começo de 134 d.C. Aos 58 anos, ele tinha viajado milhares de quilômetros. 13 dos 17 anos anteriores, ele passou visitando as províncias. Havia chegado a hora de se instalar na sua vila especialmente construída em Tivoli, a alguns quilômetros de Roma.
Tivoli era um palácio magnífico. Com uma circunferência de 10.000 metros, foi construído como um modelo do mundo romano, cada parte representando uma província ou área, África, Itália. Andar pelo palácio era como ir com Adriano às suas visitas às províncias. Eu gosto de ver a Vila de Adriano como uma representação da sua personalidade. É com certeza uma expressão da sua paixão pela arquitetura. É extremamente difícil de se entender porque é tão difusa, tão confusa, tão espalhada, tem tantas coisas desnecessárias. Halls imensos, banheiros, salas de jantar que têm as mesmas funções, que são basicamente áreas para se apreciar. Apreciar o poder de um imperador em construir o belo, quase de tirar a respiração. Em 135 d.C., Sabina morreu, e a saúde de Adriano começou a se deteriorar. Parecia estar com tuberculose. Ele temia um ataque nos seus dias finais. A prisão de alguns senadores suspeitos gerou grande ódio, mas a maioria de seus oponentes permaneceu passiva. Eles sabiam que seu imperador estava morrendo. Ele começou a adoecer. Ele já tivera esse problema antes. Sangramento no nariz, mas dessa vez foi muito mais sério. Cássio. Adriano, que não tinha filhos ou parentes próximos, resolveu que a melhor escolha para seu sucessor seria um senador de 51 anos chamado Antonino. Todos os imperadores se preocupavam com a sucessão, e uma das curiosidades do Império Romano é que poucos deles tinham sucessor, porque eles, na maioria, não tinham filhos, assim como Adriano não tinha. Então, era muito importante para eles assegurarem uma sucessão estável e pacífica. Adriano fez o melhor que pôde. Eu vejo Adriano como símbolo de um novo sistema de governo, onde o poder é passado de uma geração a outra. Não de pai para filho, mas através da escolha da melhor pessoa, de um leque muito maior de candidatos potenciais. Ele marca, podemos dizer, a provincialização do governo romano. Adriano estava enfraquecendo cada vez mais. Em função de sua saúde, viajou para o sul de Nápoles para se banhar em águas sulfúricas. Mas em 10 de julho de 138 d.C., Adriano morreu. Estava com 62 anos. Senhoritas nobres cantam um hino num tom triste e solene. Suas cinzas são colocadas numa estrutura de madeira, tipo uma pirâmide, com incensos, frutas perfumadas, especiarias e muitas ervas. Após a cerimônia, uma tocha é acesa. As chamas começam a devorar o prédio inteiro. Nesse momento, surge uma águia no ar do andar mais alto, que eleva a alma do falecido imperador até o céu. Então, ele recebe a honra dos deuses. Herodes. As cinzas de Adriano foram depositadas no mausoléu ao lado do rio Tibre, em Roma. Para mim, Adriano foi muito importante porque ele não tinha os preconceitos de um romano de Roma, por assim dizer. Ele via a vida de uma perspectiva provinciana. Ele passou a maior parte do seu reinado viajando pelas províncias, ampliando a percepção do Império Romano, criando uma grande estabilidade para o futuro. Isso foi muito importante.
Sem dúvida, no primeiro século depois de Cristo, tudo é concentrado em termos de recursos. Tudo está sendo sugado das províncias para Roma. No segundo século depois de Cristo, e especialmente com Adriano, você tem o desenvolvimento das províncias por toda parte, o que eventualmente enfraquece o centro. Adriano deu ao Império uma nova estabilidade. Uma estabilidade baseada em fronteiras bem guardadas e um exército bem treinado. Enquanto Roma seguia para seus anos dourados, precisava de imperadores com a habilidade de Adriano. Sem eles, o Império se tornaria um desastre.